Uma boa noite. Seguimos falando sobre a Ucrânia, porque a Rússia acusou a Ucrânia de conduzir um novo ataque a drone a Moscou. De acordo com o prefeito da capital russa, não houve aí feridos e a fachada de 2 prédios comerciais foram pouco danificadas. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, se manifestou sobre o assunto e disse que a guerra está voltando aos poucos para a Rússia e que isso é inevitável, natural e justo. Zelensky acrescentou que a Ucrânia está se tornando cada vez mais forte. No início da semana passada, Kiev já havia atacado, lembrando, a capital russa. 2 prédios não residenciais próximos à sede do Ministério da Defesa da Rússia foram atingidos e o Kremlin classificou os ataques como atos terroristas. Aproveito para chamar Lorival Santana, que está aqui com a gente nesse plantão de domingo. Bem-vindo, Lori. Obrigado, boa noite, Muriel, boa noite a todos. Boa noite. Vamos seguir então nesse assunto. Quais são as chances reais de uma negociação? A gente ouvia agora há pouco o Américo falar sobre essas chances aí de cessar fogo. Por outro lado, a gente está vendo tanto a Rússia quanto a Ucrânia, os dois lados avançando bastante e querendo ainda conquistar, a Ucrânia querendo garantir os seus territórios e a Rússia querendo conquistar cada vez mais territórios. Quais são as chances reais agora? Se a gente for contar 1 ano e meio praticamente aí desde que a guerra começou, Lori. Não, zero chance, não vai haver cessar-fogo agora, porque a Rússia ocupa 20% do território ucraniano e a Ucrânia está num esforço de recuperar esses territórios e está começando a ter algum êxito no terreno. Então, o que está sobre a mesa agora é uma iniciativa do Ocidente e da Ucrânia de mostrar esses 10 pontos do plano do Zelensky, que ele apresentou em novembro do ano passado na cúpula do G20, que prevê a retirada da Rússia de todos os territórios da Ucrânia, o reconhecimento do território ucraniano e uma corte, um tribunal para julgar os crimes de guerra cometidos pela Rússia, também indenização pela destruição causada pela Rússia, entre outros, são 10 pontos no total. Então é por isso que a Rússia não está lá, porque a Rússia é o país que invadiu a Ucrânia. Então considera-se que uma discussão sobre a paz na Ucrânia tem de partir da visão da Ucrânia, que é o país invadido. Não se pode tratar a Rússia e a Ucrânia como se estivessem no mesmo patamar. Quando a Ucrânia está lutando, ela está lutando para recuperar o território ucraniano. Quando a Rússia está lutando, ela está lutando para tentar usurpar o território ucraniano. Então é diferente, não é uma guerra em que com 2 disputando um território que está em disputa. Não, do ponto de vista da legalização da lei internacional, esse território não está em disputa. A Rússia está cometendo um crime contra a lei internacional. Então a ideia, e aí o Ocidente apoia essa ideia, é mostrar qual é a visão da Ucrânia sobre isso. Então a Ucrânia vem conversando nos últimos meses com 50 países, representantes de 50 países para fazer essa argumentação. É capaz de haver até 30 países nessa reunião que vai acontecer em Jeddah, na Arábia Saudita, entre os dias 5 e 6 de agosto. Entre eles o Brasil, o México, o Chile, a Zâmbia da África, a Índia. É um grupo bastante grande, né? Mas a ideia é ir ampliando essa discussão e o objetivo é, ainda este ano, realizar uma reunião de cúpula dos países, com a Rússia de fora, excluída, dos países que querem levar adiante essa discussão sobre qual é a visão, quais são as condições da Ucrânia para aceitar uma paz que seja considerada justa e sustentável no tempo, porque não adianta, se a Ucrânia aceita, por exemplo, que a Rússia fica com a Crimeia, sabe-se que a Rússia, de novo, vai usar a Crimeia como ponta de lança de uma nova invasão. Neste momento, a Rússia minou todo o território que está na linha de frente. O que isso significa? São milhares de minas. Isso significa, militarmente, que a Rússia não tem planos de avançar nesse território no médio prazo, né? Ela já entendeu que ela está numa posição defensiva, tentando conter a contraofensiva ucraniana. Em alguns pontos dessa linha de defesa, a Ucrânia está conseguindo avançar nos últimos dias, sobretudo no sul e sudeste da Ucrânia, conseguindo ali se aproximar de
linhas que são linhas de comunicação entre a Crimeia, que fica no território ucraniano, mas está ocupado pela Rússia, e a parte continental da Rússia. Conseguindo cortar essas linhas de comunicação, a Ucrânia terá mais facilidade de dificultar o trabalho das Forças Armadas russas e, com isso, tentar recuperar o Mar de Azov e o Mar Negro. Isso num prazo bem mais longo, sobretudo o Mar Negro, que é bloqueado pela Rússia desde antes da invasão, desde dezembro de 2021. Perfeito, Lori. Peço que você continue com a gente aqui nesse domingo e logo mais a gente volta a conversar um pouco mais sobre outros assuntos internacionais. Obrigada, viu? Combinado.